no ventre de fogo da Virgem Maria. Vamos, igreja, bem forte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma salva de palmas para o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde. Paz de Jesus, amor de Maria, amém? Amém. Que alegria poder estar aqui. Mais um congresso, ou melhor, o congresso Abrasados. Gosto demais, amo demais esses irmãos, né? O Gabriel, o Éder. Eu só acho que eles não oram direito quando eles me convidam para pregar, irmãos. Mas tudo bem, faz parte do negócio, né? Prazer imenso de rever o meu irmãozão Kleber aqui, homem que amo demais. Marcão, há muito tempo que eu não via. Deus te abençoe. Fernando Coelho, irmão, só me saiu do outro lado da cidade para vir para cá. Deus abençoe, irmãos. É uma alegria, o irmão aqui também, irmão. Só não exige que eu fale seu nome, mas já está pedindo demais. Que eu só lembro do meu porque eu falo muitas vezes na pregação, né? Mas todos os irmãos, o que pregou aqui é o Gabriel, né? Gabrielzinho, enfim, irmãos. É uma alegria poder estar aqui nesse congresso Abrasados. Quem nunca me viu aqui, levanta a mão. Quem nunca me viu? E eu já estou uns 3 minutos aqui, você não me viu? Mas você vai me ver daqui a pouco, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 8. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Rocha. As pessoas me conhecem como Sapatinho de Fogo, não sei porquê. Sei lá, vamos saber, né? Talvez no decorrer da pregação vocês vão entender. Sou casado, graças a Deus. O ano que vem faço bodas de prata, 25 anos de casado, 3 filhos maravilhosos. E a notícia do ano é que eu sou um avô fresco. Minha netinha vai fazer 5 meses. Linda, irmão, só é branca, mas é linda, 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 linda. Meus 3 filhos são brancos, né, irmão? Puxou tudo pro pai, mas tá tudo no meu nome. Os meus filhos, graças a Deus. Lívia é o nome dela, uma menina maravilhosa. Participo do grupo de oração Poço de Jacó, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Graças a Deus, com muita alegria, um membro da Renovação Carismática Católica. Falei do menos importante, agora vamos para o mais importante. O tema que foi me passado, irmão, é: por misericórdia de Deus, o Espírito mora em mim. Repete comigo: por misericórdia de Deus. Por misericórdia de Deus. Bom, mas tem que ter misericórdia mesmo com essa vontade que você está falando, né, irmão? Tem que ter muita misericórdia. Fala: por misericórdia de Deus. Por misericórdia de Deus. O Espírito mora em mim. O Espírito mora em mim. Irmãos, quando eu vejo esse tema, e sobretudo o tema central, que é: onde estão os meus amigos? Quando o Éder me passou esse tema, eu achei muito profundo, irmão. Na correria do nosso dia a dia, do trabalho, da escola, da casa, dos afazeres, muitas das vezes nós esquecemos que temos um amigo para conversar. E muitas das vezes ele sente falta. O tema que eu vou pregar é: ele mora em mim. 2 pessoas que moram numa casa se conversam, se falam, sim ou não? Sim. Ou pelo menos deveria, né? Então o Espírito Santo, ele mora em mim. Se ele mora em mim,
eu tenho que ter um diálogo com Ele. E quanto mais eu diálogo com Ele, tenho diálogo com Ele, mas esta palavra vai sumindo da minha vida. Aonde estão os meus amigos? Por quê? Porque quando o Espírito Santo disser aonde estão os meus amigos, Ele mesmo na mesma hora vai olhar para você e vai dizer: olha, meu amigo está aqui, meu amigo está ali, meu amigo está lá. Mas vamos meditar na palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus nos diz no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 8, nos diz da seguinte forma: soltou também uma pomba para ver as águas que teriam já diminuído na face da terra. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão e, tendo-o tomado, recolheu-a na arca. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. Eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Repita comigo: folha verde de oliveira. Folha verde de oliveira. No segundo voo da mesma pomba. Assim Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, que dessa vez não voltou mais. Vamos dar uma grande salva de palma à palavra de Deus, irmão. Senhor, nós aplaudimos aqui a palavra, e que o Senhor possa, nesta tarde, falar conosco. Amados, quando eu leio essa passagem e medito sobre esse tema, por misericórdia de Deus, o Espírito Santo mora em nós. Eu preciso entender o que é misericórdia, e eu fui buscar. Misericórdia é ser solidário, misericórdia é ter compaixão, misericórdia é entender a fraqueza de outra pessoa. Existe uma diferença entre entender e aceitar. Então, pela misericórdia que o Espírito Santo de Deus mora em nós, Ele mora em nós por quê? Porque Ele é solidário, porque Ele tem compaixão, porque Ele tem saudade de você e de mim, porque muitas das vezes nós não o vemos, mas Ele entende que nós somos falhos e fracos. E é assim que acontece, irmão, quando eu vejo essa passagem no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 8, eu começo a entender que aqui, naquele tempo, nós sabemos toda a história. Aqui já tinha vindo o dilúvio, já estavam... Noé, ele já tinha ali passado por um tempo, 40 dias dentro da arca, ele, sua família, seus filhos, e ali ele abriu uma janelinha e mandou a pomba, soltou uma pomba, e a pomba voou, irmão, rodou, depois de 7 dias ela voltou. Eu aprendo aqui, irmão, que uma pomba voou 3 vezes. A primeira vez que ela voou, foi Deus que saiu do céu e veio usar os profetas na terra. A segunda vez que a pomba voou, ela trouxe um ramo de oliveira, e ali foi quando Jesus veio na terra. Mas a pomba voltou para a arca, e na terceira vez que a pomba voa e não volta mais, isso quer dizer, foi quando Jesus disse: o Espírito Santo estará convosco todos os dias. E aí eu entendo, no primeiro voo da pomba, quando eu li essa passagem, eu lembrei da história de Sansão. Juízes capítulo 16, um homem que foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe, um homem que um anjo disse para aquela mulher que ele seria nazireu. Nazireu vem da raiz de Nazir, separado. Ele não podia cortar o seu cabelo, ele não podia tocar em morto, ele não podia, Sansão, ele não podia, amados e amadas, fazer outras coisas, beber bebida forte. Então, sendo assim, Sansão foi crescendo, e o cabelo de Sansão foi crescendo também.
e a força estava ali, o voto de Nazireu nos cabelos de Sansão. Sansão certa vez foi para os filisteus, para a Filisteia, e lá ele encontrou uma mulher e ele quis se casar com ela, e ele chega no pai dele e fala: pai, eu quero me casar com aquela mulher. O pai diz: não há mulheres aqui em nossa terra para que você queira casar com uma estrangeira. Sansão diz para o pai: mas aquela mulher encheu os meus olhos. Meu amado, Sansão, ele se casou com aquela mulher. Certo dia, ele voltando, veio um leão e atacou Sansão. Sansão foi lá e matou aquele leão. Outra vez que ele estava voltando, ele viu aquele leão morto, e dentro do leão estava mel, e tinha ali um grande enxame de abelha e mel. Sansão, ele não podia tocar em alguém, um animal ou uma pessoa morta. Ele pega aquele mel e leva para os seus pais. Quando ele chega nos seus pais, ele diz para ele: olha, pai, toma esse mel. Mas não disse de onde vinha ou porquê, irmão. Porque se Sansão dissesse para o seu pai que tinha pego no morto, o voto de Nazireu teria sido quebrado. O que ele deveria fazer? Ele teria que ir depois de 7 dias ao sacerdote, raspar a sua cabeça e começar o voto nazirado de novo. Ora, meu amado, Sansão, ele não quis recomeçar. Sansão, ele quis continuar da onde parou. E o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui que muitas das vezes nós não temos intimidade com Ele, porque muitas das vezes nós erramos, nós pecamos e não queremos parar, nos arrepender e voltar do começo. Eis, o Espírito Santo nessa tarde está dizendo: volte, pare, recomece, porque eu quero voltar a ser seu amigo. Meu irmão, Sansão teve outros pecados, e ali ele teve uma grande consequência. O grande problema, irmão, do cristão é não querer se arrepender. O grande problema do cristão é não querer recomeçar. A misericórdia de Deus é grande, irmãos, é grande, é maravilhosa, mas todo pecado tem a sua consequência. Sansão tocou de morto. Sansão deitou com uma prostituta. Sansão contou o seu segredo para Dalila. Dalila cortou o cabelo de Sansão, que era a força do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando cortou, quebrou o voto, o amigo se afastou dele, o Espírito Santo. Prenderam Sansão, jogaram na prisão, colocaram Sansão para fazer um trabalho de animal. A Bíblia diz, no mesmo livro de Juízes, que ele ficava girando o moinho com o cabelo curto, e logo depois a Bíblia diz que enquanto ele girava o moinho, enquanto ele rodava, o cabelo dele ia crescendo. Sansão, furaram os olhos dele, ele estava cego, mas o cabelo dele estava crescendo, aleluia. Ele estava sendo humilhado, mas o cabelo dele estava crescendo. Ele teve muito pecado, mas o cabelo dele estava crescendo. Teve a festa de Dagon, vamos chamar Sansão para tirar um sarro dele. Trouxeram Sansão, colocaram entre as colunas, algemados, cego. Mas uma coisa, Sansão, ele não tinha percebido que o cabelo dele tinha crescido novamente. Ah, meu amado e minha amada, muitas das vezes nós somos humilhados, nós somos perseguidos. Muitas das vezes são tantas provas que vêm em nossa vida que nós achamos que Deus nos abandonou, nós achamos que todos nos abandonaram. Deixa eu dizer algo para você: continue rodando no moinho, continue perseverando, porque o seu cabelo está crescendo e Deus já vai entrar nesse negócio. Repita comigo: o meu cabelo vai está crescendo. Toma posse, irmão. Também posse. Eu também posso aqui. Meu cabelo está crescendo, tá só 2 lados aqui.
O que era o cabelo de Sansão? A força do Espírito Santo. Fala para a pessoa que está do teu lado, chacoalha ela para ela acordar. Vai, chacoalha ela. Fala para ela, fica tranquilo, o seu cabelo vai voltar a crescer. Sansão no meio das colunas, cego, os 2 olhos furados, amarrado. E ali naquele momento todo mundo zombando de Sansão. Ele encostou na coluna e começou a orar a Deus. Deus, eu sei o quanto que eu pequei, eu sei o quanto que eu errei, mas me usa, nem que seja pela última vez. Meu amado e minha amada, o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Não importa o que você esteja passando, se ajoelhe, se dobre diante dele e fala: Espírito Santo, meu amigo, me usa, nem que seja a última vez nessa situação. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ouvir. Logo depois que ele falou isso, ele pegou as 2 colunas, puxou e matou todos aqueles que estavam no templo. Quando eu leio esta passagem de Gênesis capítulo 8, eu me recordo do livro de Abacuque, quando Deus havia dito para Abacuque que o povo seria levado preso na Babilônia, e Abacuque não entendeu, foi no ponto mais alto da torre e começou a dizer: Deus, até quando eu vou ver desgraça? Até quando eu vou ver problema? Até quando eu vou chorar, vou clamar e o Senhor não vai atender? E aí Deus responde a Abacuque: olha, Abacuque, o povo vai ser levado para o exílio da Babilônia, não tem jeito, eles pecaram, eles vão para o exílio, mas depois eu vou trazê-los de volta. Olha a misericórdia de Deus. O povo pecou, foi para o exílio, mas depois ele iria voltar para a casa deles novamente. Abacuque, entendendo a mensagem, ele faz aquela oração linda: ah, Deus, então eles vão sofrer, mas depois vai ter misericórdia, vai. Então, Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei. E ali, irmãos, Deus, ele tentou diversas formas. No primeiro voo, não achou guarida, um povo errado. Sabe o que eu achei interessante desse tema, irmão? Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não morava no povo. No Antigo Testamento, ele visitava, irmão. Sabe que é uma visita na sua casa? Chega, conversa, depois vai embora. Chega outro, conversa, depois vai embora. Mas isso daí foi quebrado. Hoje, irmão, nós podemos dizer que nós somos felizes, porque o Espírito Santo não é só um visitante, ele é morador da nossa alma, ele é morador da nossa casa, ele é morador da nossa vida. A pomba voltou para dentro da arca. Voltando para dentro da arca, passaram-se 7 dias, soltou a pomba de novo. Aí foi quando Jesus veio na terra. E aí eu entendo, por misericórdia, no Evangelho de João capítulo 8, quando ele perdoou a pecadora, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Interessante. Primeiro Jesus pergunta para ele durante 3 vezes: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando Jesus ele foi preso, Pedro nega a Jesus 3 vezes. Jesus foi chicoteado, foi açoitado, chegou, foi crucificado. Meu irmão, eu não consigo entender o tamanho do amor e da misericórdia de Deus, porque quando Jesus estava na cruz, ele começou a gritar: meu Deus, por que me abandonastes? Eu não consigo entender, irmão, tanto amor. Ele morreu, a dívida era minha, a dívida era sua. Ele não cometeu nenhum pecado, ele não fez nada de errado, mas ele estava na cruz. Ele estava na cruz cheio de misericórdia.
Ele estava na cruz dizendo: eu sei que isso é necessário. Eu sei que isso é necessário para que o Espírito Santo venha. E naquele momento, ele, na hora que estava prestes a morrer, ele disse: está consumado. E eu fui procurar, irmão, essa palavra consumado. Naquela época, quando alguém tinha alguma dívida para pagar, e ela pagava aquela dívida, ele colocava no relatório e embaixo escrevia: tetelestai. Tetelestai significa dívida paga. Quando Jesus, ele abre os braços e diz: está consumado, ele está dizendo, ele diz no original: tetelestai. Pai, está pago. Pai, está pago. Pai, está pago. Ora, meu irmão, no livro de Mateus é a coisa mais linda do mundo. A Bíblia diz que quando ele fala tetelestai, está pago, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A Bíblia diz, irmãos, e nós sabemos que um terremoto é causado pelas placas tectônicas que ficam batendo uma na outra. Quando Jesus na cruz falou tetelestai, as placas tectônicas começaram a se bater e começaram a gritar debaixo da terra, porque o próprio Jesus disse: se eles se calarem, as pedras falam. As placas tectônicas começaram a dizer: ele pagou, ele pagou, ele pagou, vai ter que devolver. Satanás manda e a morte lá vê o que está acontecendo. A morte chega, pergunta para as pedras, para as placas tectônicas: o que está acontecendo? O que está acontecendo? As placas tectônicas começam a gritar: ele pagou, ele pagou, ele pagou, vai ter que devolver, vai ter que devolver, vai ter que devolver. A morte pergunta: devolver o quê? E a Bíblia diz que naquele tempo os túmulos se abriram e muitos santos que estavam mortos ressuscitaram e foram vistos por muita gente. As placas tectônicas gritando: vai ter que devolver, vai ter que devolver, vai ter que devolver, vai ter que devolver, vai ter que devolver. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está me dizendo aqui que o diabo vai ter que devolver o que roubou de você. Ele vai ter que devolver a sua saúde, ele vai ter que devolver o seu casamento, ele vai ter que devolver a sua casa. Por quê? Porque foi pago. Tetelestai, diga bem forte: tetelestai. Tá fraco? Tetelestai. Tá pago. Fala: tá pago. Tá pago. Tá pago. Chacoalha essa pessoa, dá um grito no ouvido dela, fala: tá pago. Tá pago. Tá pago. Aleluia. Aleluia. Por isso, irmão, que é pela misericórdia, tá pago. A tua dívida, a minha dívida de pecado tá pago. O diabo pode chegar a te acusar, pode falar o que você fez ou o que você vai fazer. Sabe o que você tem que fazer? Chamar o justo juiz. Quando o diabo vem para te condenar diante de Deus, Deus levanta o alvará de soltura, pode-se dizer assim, ou melhor, Deus levanta a sua ficha criminal. Só que na ficha criminal não está escrito nada, porque foi apagado com o sangue. E quando o diabo vai cobrar a minha e a sua alma, está escrito embaixo pelo dedo de Deus: está pago todo o pecado dele. Aleluia. Fala para ele: já era, está pago. Está pago, irmão. Essa dívida está paga. Essa dívida está paga. A irmã lá do Maranatá, não esqueci de ser, não, irmã. Só não lembro seu nome. Eu não vou falar mãe Maranatá, que fica meio estranho, né? É que lá no Maranatá
pessoal chama no encontro a liderança de mãe, né? Eu vou falar mãe Maranatá, tá gravando, fica meio estranho, né? Vitória, é isso daí. Deus abençoe a sua vida. Irmão, Jesus, ele pagou os nossos pecados e agora está pago. Eu estava ouvindo esses dias aí nas redes sociais, na televisão, tá passando tudo quanto é canal. Feirão limpa nome do Serasa. Vocês viram por quê, irmão? Graças a Deus ninguém tem nome sujo aqui, né, irmão? Só o sangue do Cordeiro, né, irmão? Graças a Deus. Vamos fazer isso mesmo. Tomou posse, hein? Tetelestai, é isso mesmo. Tomou posse. Vamos falar só das coisas do céu, que lá nós temos certeza que está paga a dívida, né, irmãos? Então vamos falar só das coisas do céu. E ele, esse feirão limpa nome. Você vai lá, negocia, paga e está tudo limpo. Se você não for lá, não pagar, o credor vai ficar te ligando. Isso. O diabo está ligando para muita gente aqui para querer que você se afaste de Deus, acusando a sua fraqueza e o seu pecado. Quando ele te ligar falando, não tem jeito, você não pode, você é fraco, olha a sua vida como é que está uma bagunça, olha a sua casa como é que está uma bagunça, olha a sua vida profissional, olha como é que está uma bagunça, você não pode, você não consegue, e à medida que o diabo vai falando, nós vamos nos curvando. E eu imagino Paulo, quando o diabo foi para cima dele e falou: Paulo, você não vai conseguir. Ah, Senhor, eu tenho espinho na carne, e fui esbofeteado 3 vezes pelo diabo, e o diabo dizendo: você não vai conseguir, Paulo, você não vai conseguir, Paulo, você não vai conseguir, Paulo. Paulo se levanta, olha para o céu e diz: eu, diabo, não posso, mas em Jesus eu posso todas as coisas. A misericórdia de Deus, irmãos, essa misericórdia. Jesus morreu, ressuscitou, a pomba voltando com um ramo de folha verde para dentro da arca. Passaram 7 dias. Noé soltou a pomba novamente. Repete comigo: uma pomba, 3 voos. Irmão, é sono, é cansaço, ou é porque a pregação tá chata? Fala pra mim: uma pomba, 3 voos. Então diga bem forte: quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Eu falei isso em Taboão da Serra ontem, quase metade da igreja falou amém. Fiquei chateado, mas continuei pregando. A pomba saiu pela 3ª vez e veio lá no cenáculo em Pentecostes. E quando chegou no cenáculo de Pentecostes, veio com fogo, veio com unção, com terremoto. É interessante que a Bíblia diz que houve um terremoto no cenáculo em Atos 2, sim ou não? Teve um terremoto, sim ou não? Quando o Espírito Santo veio, sabe o que aconteceu? As placas tectônicas batendo, dizendo: tá pago, agora ele veio. Tá pago, agora ele veio. Tá pago, outro consolador veio. Tá pago, outro consolador veio. Porque houve um terremoto, repousou sobre eles e se repartiram como línguas de fogo. A unção foi tão forte, tão forte, tão forte, que Pedro saiu, aquele que não tinha estudo, mas pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo agora morava nele, e ele prega, e aproximadamente 3.000 pessoas. Certo dia, João e Pedro estavam indo em oração, e quando ele chega no templo, na porta do templo havia um coxo. Ele olha para o coxo olha para eles e diz: dê-me uma esmola.
Pedro disse: eu não tenho nem ouro e nem prata. Aí eu aprendo que quando eu sou amigo do Espírito Santo, eu não preciso ter dinheiro para adorá-lo. Quando eu sou amigo do Espírito Santo, eu vou para a igreja mesmo na situação financeira difícil. Quando eu sou amigo do Espírito Santo e sei que Ele mora em mim, irmão, eu sei que em meio à prova eu vou para o grupo de oração marchando, em meio à prova eu vou para a missa marchando, em meio à prova eu vou para o templo marchando. Aleluia. Quando eu sou amigo do Espírito Santo, você olha para a sua vida, não está nada do jeito que você gostaria que estivesse. Está que nem a sunamita, com um filho morto dentro de casa, dizendo para todo mundo: tudo vai bem. Com um filho morto dentro de casa, dizendo para todo mundo: tudo vai bem. Mas deixa eu dar uma palavra do céu aqui agora para você, irmão. Deixa eu dar uma palavra do céu para você, que o Espírito Santo está me dizendo. Tem muitos aqui que está sorrindo só da boca para fora, porque da boca para dentro só Deus sabe o que você está passando, o que você está enfrentando. E você tem dito para todo mundo: tudo vai bem, tudo vai bem. Mas há uma situação morta dentro de você, há uma situação morta dentro da sua casa. Tudo vai bem. O Espírito Santo está me dizendo que por conta da misericórdia dele, depois desse congresso abrasados, vai ficar tudo bem de verdade. Não vai ser mais de mentira que você vai falar. Vou repetir, você não entendeu? O Espírito Santo está dizendo que depois desse congresso vai ficar tudo bem de verdade. Você não vai precisar mais sorrir da boca para fora, porque dias de sorriso interior Deus está derramando nesse lugar através da sua misericórdia. Sorrisos de amor, sorrisos de misericórdia Ele está derramando. Pedro olhou para ele: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro, irmãos, e João foram presos por causa dessa cura, e ficaram na cadeia. Interrogaram eles, depois soltaram. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, para me encerrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 e 30. Capítulo 4, amém? Olha só, depois da morte de Jesus, que foi pura misericórdia, o Espírito Santo já não era mais visitante, ele passou a orar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. Olha só. Agora, pois, depois que Pedro e João foram perseguidos, reuniu toda a igreja e eles começaram a orar. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças, concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Irmãos, aleluia. Fica de pé.
orar. As placas tectônicas estavam dizendo: os camaradas são bons no fogo, hein? Olha lá, as placas tectônicas dizendo: agora o Espírito Santo mora nele. A misericórdia que foi derramada na cruz fez o Espírito Santo morar nele. Eu passei um momento muito difícil na minha vida, irmãos. Depois que eu me afastei de Deus, voltei, perdi tudo que eu tinha. Eu era financeiramente uma pessoa muito bem sucedida, mas eu estava longe de Deus. Tinha terrenos em condomínios, carros importados, moto importada. Tinha dinheiro, comia do bom e do melhor. Mas um dia uma mulher falou para mim: você é servo de Deus, você é amigo de Deus. Ou você volta do jeito que você está, ou você vai perder tudo que você tem. E eu não dei ouvido àquela mulher e continuei a minha vida. Foi o que aconteceu. Comecei a perder uma coisa, comecei a perder outra. Saí da empresa da onde eu trabalhava, tinha um estacionamento, faliu. Tinha uma funilaria e pintura, faliu. Entrei numa sociedade e não deu certo. Aquele que tinha de tudo, agora não tinha nada. Dobrei o meu joelho, me arrependi e voltei para Deus. E eu me lembro como se fosse hoje, irmão. Naquele dia estava eu, minha esposa e meus 3 filhos na igreja. E quando nós saímos da igreja, meus filhos com fome, e eu não tinha 50 centavos no bolso para dar de comer para eles. Na porta da igreja tinha uma barraca de pastel, saí correndo para eles não verem. Desci a pé para casa, passei na frente de uma pizzaria, os meus olhos encheu de lágrimas, porque eu não tinha dinheiro e não tinha o que comer dentro de casa. E os meus 3 filhos falando: pai, eu tô com fome, pai, eu tô com fome, pai, eu tô com fome. Só quem é pai e mãe aqui sabe o quanto é difícil quando o filho pede uma coisa e você não tem condições de dar. Chegamos em casa, a minha esposa olhou para mim e eu falei, ela falou: e agora? Ela disse assim: o que nós vamos fazer? Tinha uma única salsicha na geladeira. Eu falei: divide essa salsicha em 3 e dá para eles, porque eu vou falar com o meu amigo Espírito Santo. Peguei a palavra de Deus, entrei no quarto, dobrei o meu joelho no chão, coloquei a almofada na boca e comecei a gritar: Espírito Santo, aonde está você? E que gritava: aonde você está, Jesus? Eu voltei para te servir, mas a minha família está passando fome. Aonde você está? Irmãos, 2 horas gritando com a almofada na boca, para os meus filhos não ouvirem. 2 horas ali clamando. Foi quando eu menos esperei, veio uma voz desse lado dizendo: tá vendo? Você me abandonou e voltou para esse Jesus aí. Sabe o que está acontecendo? Seus filhos estão passando fome. E uma outra voz do lado dizendo assim: filho, confia, filho, confia, filho, confia. Essa prometia mundo e fundos, essa não dizia nada. Ela só dizia: filho, confia, filho, confia, filho, confia. 2 horas gritando, desesperado. Quando eu saí do quarto, cheguei na sala, a cena que mais doeu no meu coração, a minha esposa brincando com os meus 3 filhos, para eles esquecerem a fome, foi quando de novo veio aquela voz dizendo: tá vendo? Volta a me servir, para você ter tudo que você tinha de antes, do bom e do melhor. Volta para mim, que eu te dou casa, eu te dou o carro, te dou o que você quiser. E a outra voz do lado dizendo: filho, confia, filho, confia, filho, confia. Naquele momento, irmãos, eu enchi o peito com os olhos cheios de lágrimas e dei um grito: escuta aqui, Satanás, vai morrer eu, minha esposa e os meus 3 filhos aqui dentro dessa casa. Nós vamos morrer de fome, mas eu não volto a te servir. Eu vou ficar com meu amigo Espírito Santo de Deus. Quando eu acabei de falar isso, bateram no portão, Kleber. Bateram no portão. Era o irmão da igreja, dizendo assim:
Fábio, há 2 horas que eu estou em casa tentando dormir, não consigo. E eu rolo para um lado, eu rolo para o outro. E Deus mostrava você e a pizzaria, você e a pizzaria, você e a pizzaria. E eu perguntei para Deus: Deus, o que isso quer dizer? Deus me falou: levanta dessa cama, vai na pizzaria, compra pizza e leva para o meu filho, porque ele está confiando em mim. Eu peguei um pedaço de pizza, cortei no meio, do meio cortei no meio, comi metade da metade, minha esposa metade da metade, e deixamos o restante para meus filhos comer no dia seguinte. Fui dormir numa alegria, Marcão, porque meus filhos comeram naquela noite. Eu falei: opa, eu tinha errado, a misericórdia de Deus tinha me alcançado. E quando eu acordei de manhã feliz, louvando, glorificando a Deus, bate alguém no portão. Quem era? O irmão da pizza. Falou: Fábio, eu vi que você não tinha nada para comer. Eu passei no mercado e fiz uma compra para você. Eu falei: ô irmão, obrigado mesmo, irmão, que Deus te abençoe. E falei: Jesus, obrigado pelo porta-mala do carro do irmão, que é grande, né? Que deve ter bastante coisa aí. Irmão, comecei a correr e pegava e jogava na mesa. Falei pro meu filho: volta lá, meu filho, vamos lá, filho, que senão ele vai embora com alguma coisa, né? Fui lá pegando e jogando na mesa. Num dia antes, quando aquele irmão foi embora, depois que deixou a pizza, a minha filha menorzinha olhou pra mim e falou: papai, quero comer Nutella. O neguinho ficou branco, né, irmão? Porque deve ter ouro dentro daquele negócio. Que eu trem caro que é Nutella, pelo menos lá em Arujá. Eu falei pra ela: filhinha, pede pro papai do céu, porque o papai não tem dinheiro. Ela fez assim: papai do céu, eu quero comer Nutella amanhã. Falei: você não vai orar? Ela falou: não, papai, eu vou comer Nutella amanhã. Quando aquele irmão quando nós colocamos toda aquela compra na mesa, aleluia, aquele irmão disse: eu vou fechar o carro para nós agradecermos o alimento. E quando ele volta com uma sacolinha na mão e vai em direção à minha filha pequena, tira um pote de dentro escrito Nutella, olha para ela e diz assim: esse papai do céu mandou trazer para você. Irmãos, não importa o que você fez, não importa o seu pecado, a dívida está paga. E é por misericórdia que Ele mora dentro de você. Aí, fala para a pessoa que está do teu lado, fala: Ele mora dentro de você. Fala: Ele mora dentro de você. Fala para Ele: vamos fazer as placas tectônicas tremer. Vamos fazer as placas tectônicas bater. Vamos fazer. Olha para essa pessoa e diga bem assim para ela: a última vez que eu peço isso, tá, irmão? Fala para ela: se você me ver na rua caminhando, posso te pedir um favor? Se você vê que eu estou me afastando de Deus, não deixa não, me traz de volta. Eu conto com você. Eu ainda quero ver muitas placas tectônicas batendo. Amém? Aleluia. Aleluia. Agora você vai colocar a mão no seu coração. Como o irmão disse, você é a casa do Espírito Santo. Deus quer dizer: você é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Repita isso: você é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Eu sou a tua casa. Tudo que tiver bagunçado, tiver fora do lugar, eu te dou liberdade para que você arrume, Espírito Santo. Agora convido você a cantar comigo. Você é bem-vindo. Aleluia. Isso, irmão. Não dependa do irmão que está cantando. Faça nesse momento você, o Espírito Santo. Ele está perguntando: aonde estão os meus amigos? Esvazio de